Vamos começar a gravar o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo para a nossa live de número 13 já, caramba! É, número 13. Que dia é hoje? Hoje são 11. Então, nós ainda temos 11. Deixa eu ver aqui. 11. Dia 11. 18 e 25. Temos mais, além de hoje, dois encontros. Né? Temos a 2, que será no dia 2 de dezembro. Então, além de hoje, nós temos mais dois encontrozinhos, sendo que no dia 25, a entrega da PS, não é isso? Então, estamos chegando aí o horário, estamos chegando bem próximo ao término do período, né? Rapidinho passou. Rapidinho, mas mais ou menos, né? Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos para a live de número 13. Beatriz Batista. Carlos Alain. Daiane Pereira. Gabriela Dias. Gabriela Dutra. Gabriele Passos. Gabriele Anjos. Graziele Gaudêncio. Leandro Júnior. Lorena Guimarães. Lucas Raca. Luísa Carvalho. Maila Machado. Marcos Tales. Maria Eduarda. Mariane Cavalcante. Melissa Gomes. Neilton Souza. Priscila do Amaral. Sueli da Rocha. Wesley da Silva. Ianca Vilélia Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Que nós tenhamos bastante proveito, que seja bastante proveitosa, que traga muito ensinamento e que venha enriquecer cada vez mais o alto cabedal de conhecimento que cada um possui aí. Né? Só Professor, para ele. desculpa te interromper. É só uma dúvida. Sobre os prazos que a gente tem. O dia 25 é o prazo que a gente tem para entregar a PS. E dia 2 é o prazo que a gente tem para entregar a prova. E o senhor vai postar a prova no dia 25, porque a gente tem que ter uma semana para fazer, não é? Eu devo postar por esses dias, sim. Isso. Ah, Dia dia 25. Não, 25, a prova. a PS já foi postada, não já? Sim, não, eu tô falando sobre entrega. Eu sei que a PS a gente tem até o dia 25 para entregar. E eu, Isso, pelo que eu entendi, nesse mesmo dia o senhor vai estar postando a prova para a gente ter uma semana isso, para fazer. Aí se encerra no dia isso, 2 a prova. isso. Serra dia 2. Tá, entendi. Obrigado. Valeu. Aqui está a PS. A... Ela já está lá no sistema. Eu acredito que muito de vocês já devam ter postado, né? Alguém já deve ter postado as provas, eu acredito, as APS. Já tem 3 que postaram. Tá? 3 pessoas já fizeram a postagem. O Enoque, a Gabriele Anjos e o Wesley Silva. Os 3 já fizeram a postagem. Né? Então, é bem verdade que hoje é aqui, 11. Caramba, 11. Você ainda tem mais 2 semanas para fazer a entrega, né? 18 e 25, ainda tem aí 14 dias para serem feitas as entregas. Né? E a prova, eu vou fazer a apresentação dela no dia
Por esses dias aí, 25, né? Para que vocês possam fazer e postar lá. Dia 2 é o dia da entrega da prova, da A2. Então, será entregue no dia 2. Ok? Então, só para nós reforçarmos aí, né? Vocês, para quem ainda não fez, ou para quem, enfim, está com dúvida, eu cheguei a falar com vocês que, né, só para, vamos relembrar aqui, porque não sei se foi nessa turma ou foi em outra turma, nós tivemos um probleminha que parece que, por mais que a gente explica, mas tem gente que não vem, ou não vê as lives, e, enfim, aí complica, né? Mas vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês o motivo. Eu acho que eu já falei isso umas 2 vezes. Me corrija se eu estiver errado, mas vou falar para a terceira. Também não sei se foi aqui, se foi outra turma, não me lembro, mas se foi período passado, sei lá, foi uma dessas aí. E um problema sério, porque a gente, por mais que explique que cada aluno tem que fazer a sua APS, o grupo faz a APS. Então, vamos lá. Eu fiz com a Ana Paula, Ana Vitória, Bianca, Pop, Caio Felipe, Carlos Alan. Nós fizemos aqui a PS. A PS foi uma feita, nós 6 fizemos. Só que cada um de nós aqui, né, seja a Ana Paula, a Ana Vitória, a Bianca, o Caio, o Carlos e eu, temos que postar. Nós temos aqui um local para postar, né, que vocês já conhecem. A postagem de vocês, após a correção, ela vai vir para cá. Ó. A pontuação, vamos lá, Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Está aqui, Ana Paula. Aí a pontuação dela vem para cá. Aí a Ana Vitória, a pontuação que foi colocado aqui, ó, veja aí, ó, a pontuação que aqui foi colocada, ela é transferida automaticamente para cá. Ela é automaticamente. Quer ver? Só para vocês ter um exemplo, tem aqui o Enoque, né? Vamos imaginar aqui, depois eu apago. É só para ter um exemplo, né? Eu coloquei aqui, ó, vamos imaginar que eu tenha dado 2 para o Enoque. Cadê aqui? 2. Depois eu vou e apago, né? Aí eu devolvo para ele. Devolvi. Não precisa apagar não, professor, pode deixar. Aí o que acontece? Olha aqui, ó. Quando você vai lá no Enoque, viu que eu coloquei lá, né? Então tá aqui, ó. Vai aparecer, cadê o Enoque? O Enoque já subiu daqui, ó. Ele agora já deve estar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Olha a pontuação dele aqui. Já foi lá para baixo, tá vendo? Então a pontuação dele já foi. Por isso que eu digo para vocês que todos têm que colocar. Vem cá, vou colocar aqui Beatriz. Depois eu vou e apago. A Beatriz colocou aqui. Vamos lá. Ela fez o trabalho, eu fui lá. Né? Não apaga não, professor. Aí botei. Aí devolvi, ó. Aí aparece aqui, devolvi. Isso é só para vocês verem como é que é o operacional. Aí eu devolvo, né? Aí você vai receber lá uma informação, né? Aí o que acontece? Em vez de 3, porque tinham 3 aqui, vão ficar agora 2. Né? Vai atualizar. Aí, ó, assim que atualizar, aí vou imaginar que eu venho aqui para a Gabriela. Aí já vai atualizar. Está faltando. 2, já atualizou. Tá vendo? Aí você vai lá para baixo, ó, a pontuação já foi automática para a Beatriz. Perceberam? Então, por isso que cada um de vocês tem que fazer a colocação aqui, que a pontuação ela migra diretamente para cá. Né? Eu não sabia que nós tínhamos que fazer essa pontuação. Poxa, eu acho que eu já estou explicando isso já umas 2 ou 3 vezes, né? Justamente para não ter nenhum ruído, não ter nenhum problema. Eu não sabia que tinha que colocar, cada um tinha que colocar a sua. Bem, não sabia ou por 2 motivos, ou porque não está assistindo às aulas, ou porque não está assistindo às lives. Porque tanto nas aulas que são as lives, estão sendo explicado isso. Tá legal, gente? Então, não esqueçam, por favor, mesmo todos fazendo, né? Não esqueça de colocar, porque a pontuação vai direto para lá, e para vocês não terem nenhum problema. Senão vai ter probleminha, aí tem que voltar, tem que pedir para abrir, tem que fazer. E aí fica ruim, né? Então, só para a gente concluir aqui esse negócio de APS, já que está faltando tão pouquinho, né? Faltam 14 dias para a entrega da mesma.
Nós vamos falar, né, vocês vão fazer uma pesquisa em alguma empresa, onde que nós vamos trabalhar esses dois conceitos aqui, ó, que nós chamamos conceito de produção em massa ou de promoção enxuta. Vocês vão, produção enxuta. Vocês vão escolher uma delas, tá legal? Escolhe lá uma empresa, escolhe uma delas, faz como é que se fosse mesmo um relatório. Está pedindo aqui, né? Está pedindo aqui que seja feito um relatório. O que é um relatório? Relatório tem uma capa, uma introdução, um conteúdo e uma conclusão. Né? Em cima disso aí, vocês vão escolher a empresa, e na empresa vocês vão verificar lá com o responsável, sei lá quem, né? Como é que ele trabalha a parte de estoque. Primeiro você vai definir qual das duas você vai escolher, né? Se é a massa ou enxuta. Né? Qual é que você escolheu? Você tem que colocar. Fica horrível. Não está dando nem para enxergar. Você vai ter que escolher qual das duas, né? Você vai ter você vai trabalhar. Né? A empresa é Vieira Irmãos Limitada. Essa empresa ela trabalha com a promoção enxuta. Né? A promoção enxuta procura reduzir os custos, reduzir mão de obra, reduzir isso, fazer o que a produzir o que é apenas o que é solicitado. Fazemos entrega praticamente, faz entrega em tempo real. Estoque, aí você fez a introdução, aí você vai para o estoque. A empresa costuma fazer estoque, ou faz estoque, sei lá, ela vai dizer lá. Transporte, como é que é feito o transporte? Nós temos uma frota própria, composta de XYZ, né? Carreta, caminhão, truque, sei lá, van, moto, ou essa empresa terceiriza. Defeitos, como ela trabalha com defeitos? Né? Como é que é feito esse sistema de defeitos? Ela reaproveita, joga fora, como é que é isso? Né? Se for uma produção enxuta, defeito aqui, ela vai ser legal saber o que eles fazem com os defeitos. Né? Movimentação das operações, como é que é? Nós vimos semana passada, vocês viram aí os layouts, vocês viram aí as estantes, maquinários, como é que é essa movimentação lá dentro? Eles têm um galpão, não tem galpão, e por aí vai. Então, vocês vão fazer depois a conclusão, né? A empresa XYZ, realmente ela cumpre todos os processos. Com certeza, esses 4 tópicos são os básicos. Com certeza, qualquer empresa vai ter que cumprir isso aqui. Tá? A empresa que eu pesquisei, ela não tem, então pesquisa outra. Que, porra, não ter estoque, trabalhar estoque, não trabalhar transporte, defeito e movimentação, não dá. Então, procure empresa, e não é conceituar, não, é dizer o que a empresa faz. Tá legal? E vocês mandam isso lá, postem, e tem lá até 2 pontos para serem, até os 2 pontos para serem ofertados, né? Volta aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Se ficou dúvida, fala para a gente falar. Não fica com dúvida, né? Professor, o senhor não explicou direito. Vamos lá. Ficou dúvida? Se não ficou dúvida, estou cansado de falar de APS, hein? A gente explica, não fique com dúvida. Alguém ficou com dúvida? Algum grupo está com dúvida? Alguém quer que fale mais alguma coisa, explique mais alguma coisa? Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, auxiliar vocês no trabalho. 1, 2, 3. Alguém ficou com grupo, com dúvida? Como não ficaram com dúvida, segue o jogo. É isso? Nós hoje iremos fazer a abordagem da nossa aula número 10. Né? Esse material também, presta atenção, né? São materiais que que estão lá no sistema, que com absoluta certeza, todos vocês vêm acompanhando com absoluta certeza. Não é verdade? Todos vocês, quando precisam tirar alguma dúvida, ler, vocês vão aonde? Vocês vão aqui, ó. Cadê você? Deixa eu ver isso aqui. Não, cadê você?
Não sei se é isso. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Explicar para quem chegou agora, para quem ainda não assistiu nenhuma aula, né? Isso aqui é o nosso material de aula, que você, quando vem aqui, ó, você tem, né, a matéria de vocês, Administração da Produção Campo Grande, né? Então, basta você clicar aqui, ó, em atividades, e vocês vão ter aqui, ó, todas essas informações. Aí você vem aqui, ó, material de aula, é a primeira, né? Então, aqui na material de aula, vocês vão ter acesso desde a aula número 1, né? Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem até a 11. Até na semana que vem você já está aqui. Tá legal? Então tá aqui, ó. Aula 10 é a aula de hoje, que está postada já lá. Quem quiser fazer o acompanhamento, né, junto, basta entrar. Quem tiver aí no computador, quem tiver acesso ao Classroom, é só chegar e fazer o quê? Clica lá em material de aula, né? No material de aula, de baixo para de cima para baixo é o penúltimo, né? É o segundo, de cima para baixo. Clica ali em aqui na aula 10 ou baixa, né? Ou baixa, tá? Então tá aqui na aula 10 para a gente fazer o da sequência, tá legal? Então, a aula 10 nós vamos falar sobre capacidade produtiva. É um tema bem legal, é um tema que vocês também, eu tenho certeza que vocês irão adorar. É um tema bem legal, bem show de bola, né? A gente fala de capacidade produtiva. Por que isso, né? Você sabe que toda empresa ela tem uma limitação, né? Toda empresa ela possui uma coisa chamada limitação. Ela tem uma capacidade que a gente chama capacidade máxima, capacidade mínima, né? Então, eu posso ter uma empresa muito grande e utilizar só uma pequena parte dela. Ou eu ter uma empresa muito pequena e ela já não está mais comportando a capacidade dela, né? Na minha linha de produção. Então, a capacidade produtiva ela é muito importante nas estratégias da empresa, no planejamento da empresa, né? Então, o que significa capacidade produtiva? É o número máximo, seja de um produto, seja de um serviço, que uma determinada organização, que uma determinada empresa consegue produzir com os recursos que ela possui, ou seja, com recursos disponíveis durante um determinado tempo. Na semana passada, nós falamos aqui das previsões de venda, né? De vendas. Com absoluta certeza, todos devem estarem lembrados da previsão de vendas, né? Então, eu tenho ali, né, quando se produz menos da capacidade de vendas, o que acontece, né? Falta produto no mercado, né? Por isso que a capacidade produtiva é fundamental nesse momento, né? Seja para não faltar produto, seja para não gerar estoque. A gente vai ver isso já já, né? Então, a importância do gestor, do líder nessa área aqui é fundamental, é de suma estratégia, ok? Então, para gerenciar uma determinada empresa, seja uma indústria, né, uma fábrica, uma loja, você tem que ter o conhecimento da sua capacidade. E isso acontece muito, eu não sei se vocês... Acontece com algum parente, com algum vizinho, né? O cidadão ele começa com uma lojinha pequenininha na casa dele, né? Ele abre uma porta, ainda mais agora que o número de informais, o número de pequenas empresas bateram recorde, né? Porque muitas das pessoas perderam seus empregos e para se virar, para colocar o sustento para dentro de casa, eles começaram a fazer de forma... aquele que tem a melhor expertise começou a fazer as coisas, né? Começou a produzir, né? Então, é muito comum você ter, por exemplo, eu moro aqui na Vila da Penha e tem uma rua chamada Avenida Oliveira Belo, que é uma avenida que tem um canal. Ela é muito conhecida aqui na Vila da Penha, porque é onde que as pessoas caminham, né? Então, tem até as marcações, então você vai até, são cerca de
uma volta sei lá, 2 quilômetros, alguma coisa, e tem as marcações. E ali existem casas muito bonitas, né? Apesar de ter um canal, né? Enfim, né? O que acontece? A cada dia que passa, né, que eu caminho ali, né, vejo, abre-se uma casa lá, uma pessoa de uma determinada casa, abre o negócio. Né? Seja pastel da tia, seja tapioca, seja açaí amigo, seja caldo de cana, seja drinks, caipirinha. É impressionante. E tem também nessa mesma rua, tem lá sei lá, uns 4 ou 5 restaurantes. Então, também tem ali uma parte gastronômica. Né? Então, os moradores começaram a fazer o quê? Né? Começaram a montar as coisinhas dele lá. E, de repente, isso aí eu estou dizendo como exemplo de você ter que conhecer a sua capacidade, que eu me lembro que tem uma dessas casas, né, que a senhora abriu para vender pastel, né? Fritava o pastel e vendia. E o negócio tomou uma proporção geral que ela foi comprando espaço, e agora eu não sei como é que está com a pandemia, né? Mas até o início do ano, ela começou a botar cadeiras, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer uma reinvenção, né? Porque o espaço que ela estava já não cabia, né, a demanda. E isso aí acontece muito, né, nas empresas. Né? Se você não conhece aquilo, quantas vezes você está numa empresa, né, e ela compra um terreno do lado para expandir, para crescer, né? A própria Uniswan, aqui em Bom Sucesso, ela comprou, como ela não tinha mais como crescer para o lado nem para baixo, o que ela fez? Ela foi comprando determinadas casas, né, e fazendo de estúdios na própria Avenida Paris, né, em Bom Sucesso, umas 3 ou 4. Então, quer dizer, você vai crescendo, você tem que se expandir. Né? Se uma indústria... Agora, preste atenção aqui, né, para você entender esse negócio de capacidade produtiva. E aqui vai ser bem legal, que vai dar uma noção. Né? Se uma indústria consegue fabricar 10 cadeiras por dia em plena eficiência, a sua capacidade produtiva é quanto? Nós estamos imaginando aqui que ela trabalhe 7 dias por semana, né? Que essa empresa trabalha 7 dias por semana. Então, se ela fabrica 10 cadeiras, ou uma empresa que vende telefone, ele fabrica 10 telefones e ele trabalha 7 dias, a capacidade produtiva dessa empresa é o quanto? Né? É a quantidade feita por dia vezes a quantidade de dias. Então, a quantidade de dias de uma semana são 7, e a capacidade que eles fazem são 10. Então, 10 vezes 7, 70 cadeiras semanais. Se você fosse colocar, né, vamos colocar aqui que se fosse para 30 dias, né, para um mês inteiro, aí você fazia o quê? Você pegava os 10 e multiplicava por 30, né? Dava 300 cadeiras mensais. Ah, eu quero saber a capacidade anual. Então, se eu tenho 300 cadeiras anuais e eu tenho 12 meses, dá quanto? Dá 36 mil cadeiras anuais. E por aí vai. Então, eu consigo visualizar a capacidade produtiva da minha indústria, da minha empresa. Ok? O fato é que se deve buscar possuir a capacidade produtiva mais alinhada possível com a sua demanda. E você vai ver por que isso aqui, que eu tenho que estar bem alinhavado. Como eu disse para vocês no início, eu não posso fazer muito porque gera estoque, eu não posso fazer pouco porque gera falta. Né? Então, eu tenho que fazer esse alinhamento de acordo com a demanda estabelecida onde? No mercado. Né? Dessa forma, se terá o custo-benefício e não terá problemas de falta de estoque. Está aqui, ó. Aqui a gente mata, né? Dessa forma, eu não terei o quê? Dessa forma, eu não terei problemas, seja com a falta de estoque, seja com excesso de estoque. Perceberam? Então, o conhecimento disso aqui, ó, da capacidade produtiva, gente, é fator crítico de sucesso. É fator crítico de sucesso. Né? O gerente da planta, né? O gerente da indústria, o líder, né? O diretor, ele tem que ter um conhecimento total da sua empresa. Não é nem da empresa
dos concorrentes, que também deveria de conhecer. Né? Também deveria de conhecer. Né? Então, qual é a importância de conhecer a capacidade produtiva? Né? O que isso aí vai me trazer de benefício? Né? É fundamental que os gestores, ou seja, os líderes, né, conheçam a eficiência operacional da sua indústria que trabalha, né? Na indústria que ele trabalha, se pretende melhorar a sua gestão. Então, ele tem que ter o conhecimento. Gente, veja uma coisa. Eu vou dar aqui um bizu para vocês. São 7h12. Tem um bizu aqui da importância de você conhecer uma empresa. É. Muitas das vezes, presta atenção aqui, que isso aqui é um bizu para quem estiver ouvindo. Né? Se tiver uns 2 ou 3 ouvindo, é para esses 2, 3. Vamos lá. Presta atenção. Qual é esse bizu? Importante você ter informação. Né? Assim como nós estamos falando aqui, é fundamental que os gestores conheçam a eficiência operacional da sua empresa, da sua indústria, para melhorar a sua gestão. Isso serve também, sabe para quê? Quando você for fazer uma entrevista, né, de emprego, né? Quando você for fazer você vai participar de uma dinâmica para uma possível promoção, uma possível mudança de setor, uma mudança de função. Por que é importante? Né? Assim como o gestor ele tem que conhecer aquilo que ele trabalha, é a mesma coisa você. Se você for numa indústria, numa empresa, né? Isso aqui é um parênteses, né? É apenas um bizu, uma dicasinha, um coaching. Né? Se você for numa empresa, vamos lá, eu fui chamado aqui para fazer uma entrevista na empresa Vieira Irmãos Limitada, made in Vila da Penha. Né? A Vieira, ela produz, ela faz canetas, lápis, caderno, etc. Se você for, né, se você um dia antes, 2 dias antes, ou até no dia antes de você chegar lá na entrevista, você tem que conhecer o que aquela empresa faz. Qual é a missão daquela empresa, né? Qual é a visão, quais são os valores. Você tem que conhecer. Né? A partir do momento que você sabe isso, na hora de você fazer a entrevista, você vai mostrar o quê para quem está te entrevistando? Porra, esse cara aí procurou. Esse cara aqui, essa pessoa aqui, essa menina, esse rapaz, ele é o quê? Ele realmente buscou informação sobre a minha empresa. Né? E, se possível, até saber quem são os concorrentes. Olha, Vieira, você tem aqui um concorrente, que é o seu Manelzinho da Silva, que ele também faz lá uma caneta que tem uma ponta assim, olha, mas eu estive observando e até utilizo, porque a sua caneta ela escreve melhor, a minha letra fica até mais bonita. Você está demonstrando o quê? Você está demonstrando que você tem conhecimento daquilo ali. É a mesma coisa se você vai mudar de função. Né? Estude a função que você está se candidatando, né? Está solicitando lá para ser promovido. O que faz? Fale sobre isso. É a mesma coisa aqui. Como um gestor, como um gerente, como um líder, ele vai gerenciar alguma coisa e não sabe nada daquilo ali. Como é que pode? Né? Qual é a probabilidade dele dar certo? De 0 a 10. 1, 2, 3 no máximo. Né? É a mesma coisa quando você for em busca de uma recolocação, de uma alocação, de uma promoção. Fecha o parênteses. Por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né, que é fundamental que se conheça, seja uma empresa, seja a fábrica que você trabalha, a indústria que você trabalha. Né? Conhecer exatamente sua capacidade produtiva traz alguns benefícios. Né? E quais são esses benefícios, professor Vieira? Você pode explicar melhor? Sim. Olha aqui. Primeira coisa, vai te auxiliar na tomada de decisão. A tomada de decisão ela vai tender a ser mais o quê? Assertiva, mais correta. Você vai maximizar a possibilidade de acertar e vai minimizar a possibilidade de errar. Né? A partir do momento que você conhece, você tem confiança naquilo ali. Né? Repare, quando você vai fazer uma prova, se você possui o conhecimento da coisa, você não fica mais tranquilo? Você conhece a disciplina, você conhece a matéria, você conhece, como poucas pessoas, você vai fazer uma palestra, vai fazer uma apresentação de trabalho. Se você tem o domínio daquilo ali, verifique se você não está mais tranquilo, se você não fica mais zen. Né? É a mesma coisa aqui. Você está pronto para a tomada de decisão.
E todo gestor, o diferencial competitivo do gestor são as tomadas de decisão. E para se tomar decisão assertiva, você tem que ter informação e saber analisá-la. Ponto. Segundo, ajuda a manter os níveis ideais de estoque. Opa! Nós já vimos também que estoque é algo que eu paguei e não vendi. É isso? Ele está imobilizado ali, evitando o excesso e a falta de materiais e produto. Dessa forma, é possível ter uma boa gestão de quê? Dos materiais, da matéria-prima, dos insumos. Outra, ajuda a melhorar a rotina e a produtividade. Repare, se você tem o conhecimento, né, você já faz a coisa com mais dinamismo, né? Já faz a coisa... Tem determinadas pessoas que eles trabalham de olhos fechados, né? Tem pessoas que já conhecem a coisa toda, eles conseguem trabalhar de olhos fechados, olhos vendados, a pessoa já sabe o que vai fazer. Repare se não é verdade. Tem gente que está conversando com você, está digitando no teclado lá, antigamente eram as máquinas de datilografia, mas no computador, as pessoas estão conversando com você aqui, a menina do caixa do banco, mas por que aquilo ali, né? Porque através da rotina, através do cotidiano, né? Através daquele todo dia fazendo, ela se torna o quê? Ela se torna mais produtiva. Né? Você vai num banco, as meninas estão conversando uma com a outra, está digitando lá para pagar a conta, você fala, caramba, como é que ela consegue fazer isso? É o quê? É a rotina que fez dela ali, deu a ela o quê? Essa expertise, né? Esse conhecimento. Outra, permite que sua indústria, né, utilize melhores materiais e insumos na produção. Isso aqui é fundamental. Nós vimos, inclusive, não sei se foi com vocês, numa prova dessa aí, que quando se tem problema na qualidade do produto, seja na fabricação, seja na matéria-prima, insumos, não se vende, não se comercializa o produto. Ok? Então, a partir do momento que você tem os melhores materiais, os melhores insumos, qual é a tendência? Do produto sair com qualidade. Auxilia um planejamento mais certeiro entre o comercial, entre quem? Pessoal de marketing e vendas, nas previsões, financeiro, né? O pessoal do financeiro para investir a grana, o orçamento, e na produção, para atender às demandas. Né? Então, quando eu tenho as previsões mais próximo de uma realidade, mais assertivas, eu consigo ter um planejamento melhor. E permite a definição de metas assertivas para o setor de vendas e produção. Ou seja, não vai ter falta de produto. Quer dizer, não vai ter excesso de produto. Então, veja a importância de você ter aqui, de conhecer a capacidade produtiva da sua indústria, né? Dos seus maquinários, enfim, né? Auxilia na tomada de decisão, ajuda a manter níveis de estoque, ajuda a melhorar a rotina, permite que a empresa utilize melhor os materiais, auxilia dentro de um planejamento e permite uma definição de metas mais próximas de uma realidade. Bem, então, possuindo uma capacidade produtiva determinada, a equipe conseguirá entender melhor a própria fábrica e poder o quê? Atender melhor os clientes. Ponto. Professor Vieira, você pode explicar isso melhor? Sim. Veja só. O pessoal do comercial, quando eu falo comercial, é o pessoal de vendas, né? Marketing. Quando ele vai vender lá para o Enoch é comprador. Então, ele vai vender lá para o Enoch. Aí o Enoch pediu lá um determinado produto. Se eu, como vendedor, né, detenho a informação em tempo real sobre o estoque daquele produto, se tem aquele produto, se está com falta daquele produto, fica muito mais fácil de eu falar com ele. Ô, seu Enoch, infelizmente, eu não tenho como lhe atender agora. Mas o que está constando aqui no meu computador, aqui no sistema, que amanhã esse produto já entrará no processo de fabricação e em 2 ou 3 dias eu estarei lhe entregando. Olha que coisa legal que você está fazendo com ela, que você não está prometendo a ele uma coisa que você não vai cumprir. Falando para ele assim, não, eu vou lhe entregar amanhã. Porra, amanhã vai ser o dia que vai entrar na produção
que vai ser produzido, que vai ser isso, só vai estar disponível daqui a 3 ou 4 dias. Quer dizer, você não mente, não precisa fazer nenhum tipo de mentira. Né? O que você faz? Você negocia com o cliente, você cria o quê? Uma parceria, uma fidelização. Ele confia no que você está dizendo para ele. E você passa informação para ele real, sem precisar pular, atalho, sem precisar de nada. Além disso... Professor, só pegando... Oi? Só pegando um gancho aí na sua explicação, essa semana eu recebi a informação de um amigo que trabalha com medicamentos e ele estava tendo muito problema com o pessoal da logística, que não estava tendo retorno. E já tem em torno de 1 mês, mais ou menos. E hoje, os supervisores foram passar para os vendedores que o estoque tinha pegado fogo. E aí... Precisou quantos dias para informar? Eles duraram mais de 30 dias para informar. Traduzindo, o pessoal fechou venda e agora não tem um produto para entregar. Para entregar. Com dólar nesse valor, ou como é que o dono da empresa compra material? Então, tipo assim, gera uma desconfiança também do cliente com a marca da empresa. Verdade, verdade. Né? Eu falar de empresas, né? Existe uma empresa, que eu tenho uma pessoa muito próxima que trabalha nela, que ela faz... É chato ter que falar isso, né? Mas é só um exemplo. Uma empresa faz uma promessa que ela não cumpre, entendeu? Ela diz que vai entregar um determinado produto em tal dia e não faz isso. E o que está acontecendo, né? Existe uma desconfiança muito grande do mercado. Os próprios compradores, né, já estão com desconfiança. E agora que vai chegar o final do ano, que são produtos que vendem mais nessa época, entrar em falta. Produtos que fazem uma venda maior, a demanda agora vai explodir, está em falta o produto. E agora? É isso aí, é verdade. Além disso, é possível identificar gargalos. O que é isso? Se lembra do gargalos que nós falamos? Quando ocorre processo de fila, alguma coisa, entupiu, não está passando. Gerou o quê? O gargalo. Né? E pontos de melhoria quando estiver levantando a capacidade produtiva da empresa. Nem sempre produzir mais é uma boa coisa, né? Já se a indústria não tiver para quem vender. Isso aqui é fundamental, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou produzindo muito. Sim, mas você vai vender para quem? Né? É o que está acontecendo aí, muitas das vezes, é o que está acontecendo. Né? A empresa produziu, mas com a pandemia, infelizmente, não vendeu. E agora? Você produziu a peça. O teu pessoal da produção trabalhou legal, fez tudo que você pediu, botou para você no centro de distribuição para você vender para o mercado, e você não conseguiu vender. Então, não adianta eu querer produzir muito produto, né? Um celular desse aqui, produzir 100 celulares, e daqui a pouco não tem para quem vender. E aí, como é que fica isso? O que vai acontecer? Aqui, ó, vai acontecer isso aqui, ó, um excesso de estoque. Né? Aqui, ó. E o excesso de estoque gera o quê? Custo. Mas, professor Vieira, mas em que o estoque gera custo? Simples, eu paguei a matéria-prima, eu paguei o insumo, eu paguei a transformação, e eu não fiz dinheiro. Eu não consegui vender o produto. Né? Então, o que acontece? Né? Às vezes a gente fala assim, a empresa está produzindo muito. Legal, se está atendendo a demanda do mercado, show de bola. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu produzo muito, mas não tem para quem vender. E aí? Né? E o pior, Douglas, o pior, se for produto perecível, produtos com data de validade menores, né, o shelf life menor, você tem sérios problemas. Eu fico imaginando a capacidade produtiva de pão, esse pão de forma, né? Essas marcas que tem aí de pão de forma. Porque
A data de validade do pau de forma era antigamente 7 dias. Agora deve estar botando um pouco mais sei lá, algum concentrado a mais, deve estar dando 9, 10 dias. Que depois começa a aparecer aquele bolor, né? Aqueles fungos, né? Aquele negócio fica começando a ficar verde, azul, sei lá, aí, pô, fica impróprio. É isso? Aquele bolor, né? Eu fico imaginando esse pessoal que produz pão, né? Porque a data de validade ela é curta. Aí, quer dizer, eu produzi, sei lá, eu trabalho numa dessa empresa grande aí, né? Plus Vita, Bold, Puma, outras, Golden Boy, e outras marcas menores. Eu trabalho nessas empresas, né? Vamos lá. Então, eu faço o seguinte, produz aí que nós vamos arrebentar a venda. Produziu e não vendeu. Ficou tudo lá no centro de distribuição, para venda. Menos um dia que eu tenho, que eu deixei de vender, é menos um dia lá na data de validade, né? Para dizer a verdade, eu não sei qual é a data de validade, né? Data de validade de pão de forma. Mas eu acredito que não seja muito, não. Antigamente eu até sabia, né? De 7 a 10 dias. Está ali, ó. Né? Eu me lembro que era 7 dias. Se dava de 7 a 10 dias, você já imagina. E de iogurte, né? Validade de iogurte. É a mesma coisa, né? São determinados produtos que têm validade pequena, né? Iogurte, coisa de 7 a 10 dias. Então, esse processo aí de você vender e não... você produzir e não vender vai aumentar o teu custo. E muitas das vezes, olha só, isso aí acontece e muito, muito. Isso não é uma coisa esporádica, não. Agora, devido a todas essas preocupações existentes de controle de capacidade produtiva, de ter líderes dentro do parque fabril, dentro lá da produção, a coisa agora ficou um pouco mais controlada. Mas antigamente, só para vocês terem uma ideia, existiam determinados produtos que venciam dentro da fábrica, que não saiu, não vendeu, não rodou. Que a gente chama de rodar, né? Não rodou. Né? O termo é esse mesmo, não rodou. Né? O produto não rodou, ficou lá, venceu no ponto de venda. Iogurte, como tinha isso na Chamburci, né? Laticínios Poços de Calda, né? Danone, como tinha isso, Laticínio Pauli. Eles venciam, o produto vencia sem sair. Aí tu fala assim, mas, porra, peraí, mas um produto como iogurte é um produto refrigerado, é um produto, porra, que legal e tal. Sim, mas está lá na data de validade. Se vence no dia 11 de novembro, dia 12, ninguém quer levar, não. Você tem que ir lá retirar. Né? Então, isso aí acontece, olha, gera um custo e prendem o capital da sua empresa. Né? Então, fica atento nisso. Definir a capacidade produtiva da indústria. Existem formas diferentes para analisar e determinar qual é a capacidade produtiva de uma fábrica. Né? Métodos mais comuns são dois tipos bem comuns. Né? Não, são mais. Vamos lá. Primeiro é a capacidade, presta atenção aqui que vai ter uma equaçãozinha, mas nada complicado não, hein? Vamos tentar fazer aqui para ficar o mais simples possível, o mais fácil possível de entender. Né? Capacidade produtiva instalada. Na capacidade produtiva instalada, a indústria deve determinar qual é a sua capacidade máxima de produção. Ela tem que saber qual é a capacidade máxima que ela pode produzir a fabricação de um determinado produto. Né? Levando em conta, desconsiderando perdas na produção. O que seriam essas perdas? Produto defeituoso, né? O produto uma embalagem rasgada, qualquer dano que venha a ocorrer dentro do produto, né? Então a gente pode colocar como perda paradas, né? Máquina parada para fazer manutenção, né? Ou qualquer outro problema, né? Qualquer outra variável aí, né? que possa acontecer, uma greve, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então a capacidade produtiva instalada é a capacidade máxima da sua produção. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Vamos lá. Por exemplo,
Se uma linha de produção é capaz de montar 20 cadeiras, todas elas iguaizinhas, né, customizadas, seja, né, por hora, então ela faz aqui por hora, né, 20 cadeiras, ok? Então ela produz lá cerca de 20 cadeirinhas por hora, né? Ao término de 24 horas, quantas cadeiras ela vai produzir? Basta você multiplicar o quê? As 24 horas por cada hora trabalhada. Cada hora trabalhada são 20 cadeiras. 20 vezes 24, ela produz o quê? Por dia, 480 cadeiras. Essa é a produtividade instalada, ou seja, é a capacidade máxima da produção. Então, não adianta, presta atenção agora aqui, né? Então, não adianta eu fazer uma previsão botando, faça 620 cadeiras. Por quê? Eu não vou conseguir atender esse mercado mandando produzir 620 cadeiras. Porque a capacidade máxima dela aqui de produção, né, por dia, é de 20 cadeiras. Então, eu não tenho como. Por hora é de 20 cadeiras. Então, não tem como botar o dia, né, travar o movimento de rotação e translação, a volta em si, sobre o mesmo eixo da Terra, eu não tenho como fazer, botar 30 horas. Eu não tenho como fazer isso, né? E se a minha máquina, se eu trabalhando 24 horas, ela está fazendo 480, então não adianta eu fazer uma previsão de 620. Por quê? Porque a capacidade máxima dela é o quê? São 20 cadeiras por hora. E no final de 24 horas dá 480 cadeiras. Por quê? Porque 20 cadeiras multiplicado por 24 dá 480. Ponto. Então, isso nós chamamos de capacidade produtiva instalada. Ih, ficou feio. Né? Capacidade produtiva. Ficou feio. Capacidade produtiva instalada. Você tem uma segunda, que nós chamamos de capacidade produtiva que esteja disponível. Né? De repente, eu tenho 5 maquinários, mas 2 estão em manutenção. Então, eu passo a ter quantos maquinários? 3. São 3 maquinários disponíveis. Eu tenho 5, mas disponível tem 3, porque 2 estão em manutenção. Ponto. A capacidade produtiva disponível é similar à anterior, ou seja, não leva em conta também perdas, paradas e por aí vai. Tá? Qual é a diferença? A diferença aqui só deve ser considerada a capacidade disponível da indústria, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não adianta eu ter 10 máquinas, mas só 2 estão funcionando. Né? O que acontece quando você vai num supermercado? Você tem lá 30 check-out, 30 caixas, mas só tem 3 funcionando, 10% da capacidade, e agora? Né? Tem como. Então, ou seja, se a fábrica de cadeiras, essa fábrica de cadeiras, vamos imaginar aqui, que ela trabalha com turno de 8 horas, tá? Ela trabalha com turno de 8 horas. Só seria possível fabricar quantas cadeiras? 160. Ela não fabrica 20 cadeiras por hora? Né? Então, se ela vai fazer um turno de 8 horas, ela vai fazer quanto? 160 cadeiras. Antes, né, o que você tinha na instalada, você trabalhava 24 horas. Agora, na produtiva disponível, você só está trabalhando o quê? 8 horas. Se eu faço a cada hora 20 cadeiras, eu fazendo 8 horas, 20 vezes 8, 160 cadeiras por dia. Por quê? Porque a minha empresa só trabalha um turno, e esse turno leva 8 horas, e para cada hora eu tenho 20 cadeiras. Perceberam? Então, caso o gestor queira aumentar a capacidade, é necessário contratar, aí, vamos lá, eu quero aumentar a capacidade, eu até posso. Né? O que eu tenho que fazer? Se eu tenho, sei lá, 5 máquinas e 3 estão funcionando, bota mais uma para funcionar. Ou eu aumento o tempo. Né? O que acontece? O que acontece? Eu acho que eu já falei com vocês aqui. O que acontece agora, nessa época do ano, né? Em termos de aumento de consumo? Né?
o que vai aumentar o consumo devido, né, essa temperatura, estamos vendo aí, essa semana não serve como balizador, mas vocês viram aí algum tempo atrás, nós chegamos a bater 42, né, a sensação térmica 42, 43 graus, em plena primavera. Alguns estudiosos, algum pessoal daí do tempo, estão dizendo o quê? Que deveremos ter um dos verões mais quentes. Né? O que vai acontecer? As pessoas vão ingerir mais líquido, né? Seja água, suco, refrigerante, chá, cerveja, enfim, vai ingerir mais líquido. E o que vai acontecer, ou que já está se prevendo, né? Algumas empresas, como essas empresas de bebida, essas grandes, essas gigantes. Porque essa época do ano, gente, né, entra já o verão, mas o verão entra nas festas. Né? Nós pegamos os verão, as festas, Natal, Ano Novo, que um para o outro é uma semana, né? E logo a seguir entra o quê? O Carnaval. É um período que as pessoas estão de férias, ou seja, vão mais às praias, né? Se divertem mais, o consumo bomba. Aí o que acontece? Eu quero que a minha empresa ela tenha uma capacidade produtiva instalada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar, né, a capacidade, vou contratar mais gente, vou trabalhar 24 horas e vou o quê? Vou aumentar a produção. Né? Essa época do ano, isso aqui acontece. Determinados segmentos, há o quê? Um boom de vendas, eu tenho que aumentar a capacidade produtiva. E como é que eu faço isso? Né? Ou com mais equipamentos, ou aumentando o tempo de produção, ou contratando mais gente. Tudo isso aí faz parte do bolo. Tá legal? Então, olha aqui. Caso o gestor queira aumentar a sua capacidade, é necessário contratar mais funcionários ou comprar mais novo maquinário. Né? Ou consertar aqueles que estavam com problemas, como eu citei o exemplo. Né? Aqui, você tem, na produtiva instalada, você tem a capacidade máxima. Né? Aqui, você tem a capacidade disponível. Né? São coisas diferentes. Ok? Então, vamos lá. E a capacidade agora produtiva efetiva. Vamos lá. A diferença dessa análise é que, dessa vez, é levado em conta um planejamento de perdas previsíveis. Isso acontece muito. Né? O gestor, né, da linha de produção, quando você pega aqueles gestores mais experientes, né, mais cascudos, ele já sabe qual vai ser o índice de perda diário, semanal, quinzenal e mensal. Né? Ele já tem aqueles estudos. Ele consegue, através desses estudos, ter a informação precisa de quanto será o índice de perda. Né? Como, por exemplo, manutenções, setup, troca de colaboradores, né? Vai mandar embora, entra outro, amostragem, etc, etc. Por exemplo, se consegue determinar que a indústria possui uma perda diária de 5%. Então, eu tenho essa informação que a minha empresa tem 5% de perda. Bem, se eu tenho 5% de perda, né, e eu produzo aqui 160, quanto é que dá 5% de 160? Quanto dá isso? Acho que dá 8, né? 160, 5% é 8, é isso mesmo. 5% de 160 é 8. Então, eu já sei que 8 dessas 160 cadeiras, né, utilizando aqui o exemplo anterior, ela vai entrar em perda. Então, o que eu faço? Eu considero com uma capacidade efetiva de quanto? 152 cadeiras. Né? Por quê? 160 menos 5%, menos 8, 160 menos 8, 152 cadeiras. Então, isso aqui eu entro na capacidade produtiva efetiva. Aqui eu mensuro as perdas, os erros administrativos, o erro humano. Né? Aqui eu já tenho mais ou menos uma variação, uma escala de quanto eu tenho em perda. Né? E quando você... Não é só ter um gerente experiente. Né? Hoje, através dos índices de resultados, né? Você consegue ter todas essas informações.
né, esses indicativos de resultados, você sabe quanto você vai ter de perda. Né? Eu me lembro que, quando eu fiz a minha tese de mestrado lá em, sei lá, 2000, o que acontecia? Né? Eu queria fazer uma aferição do índice de perdas do varejo brasileiro, né? Dessas grandes redes de varejo, enfim. Né? E havia um estudo do Provar, né? É um instituto de pesquisa que tem dentro da USP, em São Paulo, da Universidade de São Paulo, né? O Provar. Então, o Provar, eles faziam esses estudos e eu consegui lá em São Paulo, né? Lá na USP. Inclusive, eu tinha uma professora que era amiga, que dava aula lá, ela me passava todas as informações, eu tive que ir lá também, para saber qual era o índice de perda. Então, a gente sabia que o índice de perda no varejo era de 3%. Você já tinha essa informação, que era um índice de 3%. Né? Dados estatísticos, pesquisa, tudo conseguia. E dentro da sua empresa, você também sabe qual será o índice de perda. Né? Você faz aqui uma estimativa de X a Y, né? Você faz uma escala. E dentro daquela escala ali, você trabalha. Então, se eu sei, se o índice de perda que eu tenho é de 5%, e eu produzo 160 cadeiras, 5% de 160 são 8. Então, quantas cadeiras eu vou produzir? 160 menos 8, vai dar 152 cadeiras. Isso nós chamamos de capacidade produtiva efetiva. Ok? Está acabando aqui essas capacidades. Né? Como saber se a empresa já está operando na capacidade produtiva máxima? Né? Como é que eu consigo fazer essa aferição? Como é que eu consigo fazer essa avaliação? Vamos lá. Para entender a capacidade produtiva máxima de uma indústria, é simples. Basta dividir a capacidade disponível pelo potencial de saída. Né? Basta você fazer essa equaçãozinha aqui. Né? Vamos dar aqui um exemplo para vocês ficarem mais fácil. Imagina aqui que uma indústria consiga fabricar 100 cadeiras por dia. Né? Mas a produção feita é de quanto? 75 cadeiras. Bem, isso quer dizer o quê? Que a empresa está utilizando qual é o percentual, quantos porcentos a empresa está utilizando da capacidade produtiva? Bem, se ela consegue, né, a indústria consegue fabricar 100, mas a produção só entrega 75, isso quer dizer o quê? Se eu estou entregando, a minha capacidade produtiva está de quanto? 75%. Bem, e se fosse 80 cadeiras que eu estivesse entregando? 80% era a minha capacidade produtiva. E se fosse 100? 100% é a minha capacidade produtiva. E se fosse 10? 10% seria a minha capacidade produtiva. Por quê? Porque eu tenho que dividir a capacidade disponível pelo potencial de saída. Então, não adianta eu ter um potencial de 100 e só fabricar 60. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 60% da produtividade. Não tenho os 100%. E isso, gente, acontece. Acontece. Né? Parece que não. Estou explicando aqui para vocês. São todos esses exemplos aqui, né, da capacidade produtiva de uma empresa, isso acontece sempre. Né? Você ter a instalada, você ter a disponível, você ter a efetiva, e você ter como saber. Algum tempo atrás, eu acho que eu fiz até um case sobre isso aqui, né? Sobre eu só não me lembro o nome, eu acho que é isso aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês o que estava acontecendo. Isso aqui, eu fiz um case, né? A respeito de uma empresa que eu fui convidado para fazer uma consultoria, e isso aqui foi claro dentro da aula de hoje. Né? Essa empresa, ela cai como uma luva. Eu só vou pedir licença para vocês para não dizer o nome da empresa. Né? Então, os nomes aqui são nomes fictícios, tá? Não são nomes reais. É para eu não expor que, como o profissional ético, né? Eu fui lá fazer uma consultoria, recebi para tal,
vou colocar o nome, né? Então, olha aqui, olha o que estava acontecendo aqui, né? Isso aqui é um fato real, tá? Os nomes são fictícios, mas o case é real. A gerente do planejamento de controle de produção, do PCP, ela não fala com o gerente de vendas. Isso é um grande problema, gente. Isso é um grande problema. Quem produz não fala com quem vende. Eu não sei se eu falei com vocês na semana passada, ou retrasada, também não sei se foi com vocês, que a minha experiência em previsão de vendas, eu não conseguiria visualizar o profissional de vendas, de marketing, fazer uma previsão se não tiver uma associação, uma sinergia com o pessoal da produção. Eu não conseguia saber, eu não consigo visualizar isso. Não consigo. Né? Quer dizer, fiz previsão durante aí cerca de, sei lá, 20 anos, 20 e tantos anos, e se você me falar que faz a previsão sem ter uma parceria, uma sinergia com a produção, é novidade. Né? Então, veja o que estava acontecendo aqui. A venda daquela pequena empresa, né, de plástico, as vendas da pequena empresa de plástico, ia bem, seguindo aquela tendência dos pedidos em carteira naquele ano, 22% acima do ano anterior. Mas a grande dúvida do senhor, do dono lá da empresa, era que, apesar dos pedidos em carteira estarem em níveis ótimos, sua empresa só conseguia atender 35% do que se vendia. Né? Então, volta aqui, ó, né? A gente volta lá. O que eu estava falando aqui com vocês? Né? O que eu estava falando aqui com vocês? Você tem aqui, né? De repente, você tem como saber se a minha empresa ela está utilizando a capacidade produtiva máxima. É aqui, ó, o exemplo aqui. Né? A indústria consegue fabricar 100, mas a produção só produz 75. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho apenas 75% da venda. Quer dizer, eu consegui vender 100, né? Eu consigo produzir 100, mas, na realidade, o pessoal da produção só consegue produzir 75. Logo, o que acontece? Eu estou perdendo 25% de venda. Não é isso? Então, volta aqui, ó. Né? Por isso que tem que parar aqui para explicar a vocês, passo a passo, step by step, é o passo a passo. Né? Ou seja, uma perda grande dimensão. Porque, olha só, a empresa só conseguia entregar 35%. Isso quer dizer o quê? Que 65% era abocanhada por quem? Pela concorrência. Veja, apesar dos níveis, né, de pedidos em carteira estarem em níveis ótimos, quer dizer, eu estou vendendo pra caramba, mas o que está acontecendo? Eu só estou entregando 35% dessa venda. Estou perdendo 65%, gente. Veja, isso aqui é um caso real, ok? Vendo que as dívidas só aumentavam, né, o dono da empresa resolveu contratar lá a minha empresa. E nós fomos lá fazer uma análise, diagnóstico e tal. Né? Nós fomos com 5 profissionais e corremos a empresa toda. Fizemos lá uma varredura para entender. Isso nós chamamos de anamnese. Né? O que é anamnese? Você fazer um estudo, um histórico, né? Pegar de cada um. Quando você vai no médico, você não explica lá desde o início, aquilo ali é chamado de anamnese, você faz um histórico. Né? Bem, passamos por tudo, passamos por recursos humanos, passamos por venda, marketing, produção, administração, passamos por todo mundo lá. Né? Constatamos que a empresa apresentava uma taxa média de 45% de produtividade, uma produtividade baixíssima. 45% apenas de produtividade. Meu Deus do céu, né? Foi uma das piores empresas que eu já vi. Né? Por mais que tentássemos, não conseguíamos encontrar razão para tamanha discrepância. Até que a psicóloga, né, que era membro do grupo, ela chegou ao final de uma entrevista que nós nos reuníamos sempre para depois discutir. Né? E ela disse o seguinte, gente, a gerente do PCP, né, do Planejamento e de Controle de Produção, ela não fala com o gerente de vendas.
né? Como era uma empresa pequena, e esses dois personagens já estavam lá há anos, já existiam lá há anos, um não falava com o outro, né? Tiveram problemas, tiveram rusga, e, porra, não se davam, né? E o que estava acontecendo, né? Um problema. O problema gerou aí. Quando ela falou isso, olha aqui, conversando lá com a gerente de produção, que era uma senhora, disse que não suportava lá o gerente de vendas, que também era um senhor, chamando ele de grosso, que era um grosso, era um mal educado. E depois ela foi lá perguntar para o gerente de vendas, conversar, e o gerente de vendas deu a versão dele, disse que ela era uma idiota, enfim, né? Não se falavam, não se bicavam, não se suportavam. Mas o dono da empresa não sabia, né? Fazia lá reuniões entre eles, tudo bem, né? Esta informação que foi acolhida pelos nossos engenheiros como irrelevante, né? No início nós pensamos que não era nada, né? Acabou sendo a chave para a resolução do problema. O principal motivo das máquinas paradas era a desavença particular entre a gerente do PCP, né? Que fazia o planejamento de produção, e o gerente de vendas, que determinava a prioridade das entregas, né? Como eles não se falavam, o gerente falava assim, gerente de vendas, eu quero que esse cliente aqui tenha prioridade de entrega. A mulher falava assim, não vou entregar, não, vou entregar como eu quero. Não vai ser bem assim, não, né? Uma vez mais, ficou constatado que a vaidade, né, afeta mais do que a própria produtividade da empresa. Agora, presta atenção aqui, né? Tem alguém assistindo? Tem alguém no ar aí? Tem algum de vocês aí assistindo? Estamos na área. Travou? Vocês estão me vendo? Alô? Alô? Agora estamos te ouvindo. Mas eu estou com conexão, cara. A gente está te ouvindo, professor, mas não está te vendo. Mas travou o senhor aí. Eu estou com conexão. Estão me vendo? Agora sim. Porra, que zebra, cara! O que foi isso? Saiu do ar aqui e falou, tua conexão tá fraca, Cacildes, o que é isso? Tá vendo como... Peraí. E agora? Então, agora tá ouvindo. É isso? Tá normal, professor. Agora tá tranquilo. Beleza. Tá vendo como o sangue de Jesus tem poder? Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui. Vocês vão tomar uma decisão. 5 minutos para tomar uma decisão. 5 minutos. Vamos lá, peraí. Vou voltar aqui para colocar para vocês, né, o que eu estava explicando para vocês. Vamos lá. Vocês vão ter 5 minutos para tomar essa decisão aqui. Vamos ver aqui, né? Ver se vai. Foi? Vocês estão vendo alguma coisa? Ou só estão me vendo? Tá o texto, né? Tá vendo o texto? Vocês estão conseguindo ver o texto? Tá sim, Não? professor. Sim. Tá, então tá. Presta atenção aqui. Você percebeu que está havendo aqui um problema entre dois personagens importantes da empresa, dois personagens estratégicos da empresa, né? Quem produz,
né? E quem vende. E a venda, a produtividade está caindo. Sem ser necessário você mandar embora, sem ser preciso mandar embora. Preste atenção. Você não vai ter que mandar, não é para, no primeiro momento, mandar ninguém embora, não. Né? Sem ser preciso mandar embora, quais seriam as suas. Deixa eu voltar aqui. Quais seriam as ações de vocês para resolver esse impasse sem precisar mandar embora? Você não precisa mandar embora ninguém, ok? E você tem aqui quem, agora que eu estou vendo, quem produz atrapalhando e quem vende, eles estão com problema, estão brigando um com o outro. Quais seriam as suas soluções para resolver essa equação? 5 minutos. Pensa aí e traga uma solução. 5 minutos. 5 minutos. Pode trazer essa solução. Vai pensando aí. Legal. Agora que eu vi aqui, já vai dar 8 horas, a gente faz o seguinte, a gente faz um cafezinho, 8h10 a gente volta. Já vai pensando o que vocês vão fazer, tá legal? Vamos parar para tomar um café. Ok, ok.
Olá, pessoal. Muito bom. Chamar o gerente. Douglas já escreveu aqui uma resenha. Beleza? Estão todos aí? Então, quem está? Vamos lá. Deixa eu primeiro... Tem que ler aqui, né? Vocês são danados de bons, pô. Ô, turma boa, cara. Vamos lá aqui. Sim. Se a empresa tiver outra filial, pode transferir um deles. É uma boa saída, né, Amanda? Parabéns. Treinamento ou realocação de funcionários. Valeu, Priscila. Douglas escreveu aqui uma catedral. Vamos lá. Chamaria um gerente de cada vez para conversar e entender o que está causando essa desavença entre eles. Após entender a situação, faria uma reunião com os dois para conversarmos sobre a situação e mostrar o prejuízo. Não posso exigir que sejam amigos, mas que hajam profissionalismo. Perfeito, é isso mesmo. Priscila aqui, Amanda, obrigado, parabéns. Ô, turma boa, vocês são excepcionais, é isso mesmo, né? O que tem que se fazer no momento desse, infelizmente, como é que se diz? Saber quais são os motivos que estão gerando esse transtorno, não é isso? O que está acontecendo? Bem, você sabe de uma coisa, como o nome já diz aqui, né? Mais uma vez a gente chega informando que a vaidade afeta muito uma empresa, né? Então, isso acontece muito. São pessoas que são envolvidas, vaidosas, acham que são os maiores da empresa, sem eles as empresas não funcionam. Isso não é verdade, né? A empresa funciona normalmente com ou sem as pessoas. A coisa funciona, vai embora, né? Ninguém é insubstituível, né? Quantas vezes você fala assim, a empresa perdeu lá o manager, perdeu lá um líder e agora ela vai cair. Não, e ela continua normal, né? Vai embora. Vê os clubes de futebol, né? O Romário saiu do Vasco, foi para o Flamengo, acabou o Vasco. Não, pô, o Vasco continuou, depois foi para o Flamengo, e a vida continua, né? Isso só tende a acontecer se quem você, né, for substituir não for tão bom quanto aquele que você substituiu. Então, o grande barato da coisa é essa mesmo, você reunir as pessoas e falar, vem cá, ô bonitão, você está com essa vaidade aqui, mas você não é o dono, você não é a cereja do bolo, você não é a última bolacha do biscoito, não é isso, né? Nós temos aqui que fazer o andamento da empresa, a empresa tem que crescer,
Como é que vai ser? Você não vai produzir por causa dessa bobagem aqui? Né? E começar a fazer o quê com os dois, né, Douglas? A traçar objetivos. Né? Você tem que traçar objetivos para ambos. A partir de agora, nós teremos aqui os indicadores de resultados. Eu, dono da empresa, vou fazer esse acompanhamento e quero saber diariamente como é que cada um fez. Eu vendi 10, aí eu produzi 10. Beleza, o negócio está dentro do jogo. Eu vendi 10, mas produzi 5. Por que você produziu 5? Eu produzi 5 porque eu não tinha matéria-prima, quebrou aqui o aparelho, etc, etc, etc. Está dentro do jogo. Mas até botar um método de meritocracia aí também fica bacana. Isso, faz o sistema de meritocracia. Se você não quer mandar embora, né, eu acho também que sistema de mandar embora, né, principalmente quando é uma empresa pequena, uma empresa familiar, onde as pessoas já estão nela há muitos anos, você cria um vínculo com essas pessoas afetivo. Né? Então, não é uma legal mandar embora. Eu acho que o grande barato seria a recuperação. Você não precisa conviver um com o outro, sentar na mesma mesa, ou convidar para jantar, ou aniversário lá de algum parente seu, mas, de qualquer maneira, ambos têm que ter a consciência de que a empresa está acima deles, né? A empresa tem que estar acima deles, porque a empresa é o ganha-pão. Senão, já viu o que aconteceu, né? Então, é isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, não adianta eu ter uma capacidade produtiva de 100 se eu produzir apenas 75. Né? Então, eu tenho apenas 75%. E aí, gente, entra uma coisa que é das mais importantes, mas mais importante que nós chamamos de estoque. Né? Nós falamos aqui, conversamos sobre a importância do estoque. Afinal, vale a pena ter estoque? Vale a pena não ter estoque? Você poderá encontrar alguns autores, né? Na bibliografia, ou em sites de internet, ou outros colegas professores, né? Outros acadêmicos, dizendo é bom ter estoque, outros você vai dizer não é bom ter estoque. Né? Eu acho que isso fica a critério de cada líder, de cada gestor. Né? Amanhã ou depois você vai ser o líder de uma empresa, se você já não é agora, ou, sei lá, vai ser o líder de uma empresa, você tem que entender se vai valer a pena você ter uma política de estoque. Será que vai valer a pena eu ter uma política de estoque? Será que vai valer a pena eu ter estoque ou não fazer estoque? Você, como líder, deve definir isso. Né? Eu, particularmente, acho que não se deve ter estoque. A indústria deve produzir, ser eficiente para produzir aquilo que está se vendendo, em tempo real. Não é possível. Eu também acho que é muito difícil, mas tenta-se fazer o máximo. Né? É melhor, às vezes, ter uma pequena falta do que ter um excesso. Então, fica aí, né? Cada um de vocês, uma reflexão para cada um de vocês pensarem. Né? Será que eu tendo aqui um negócio? Então, aí você imagina, eu não vou ser presidente, não vou ser diretor, não quero ser nada, mas posso ter um negócio. Posso ter uma carrocinha de cachorro-quente, pode ser um quilogueiro, pode ser um churrasco. Aqui em casa eu posso fazer alguma coisa. Aí você vai, ou então, né, também, isso aí com certeza vocês fazem, vai fazer uma compra no supermercado. Será que vale a pena eu fazer estoque aqui de um produto? Não vale a pena eu fazer de outro? Né? Aí você é que vai tomar a decisão. Tá legal? Então, a gestão de estoque é fundamental para manter a indústria funcionando de forma eficiente e com crescimento organizado. Com a gestão de estoque efetiva, é possível controlar tudo que entra e tudo que sai. Né? Você vai ter esse controle. Né? Quais são os materiais que estão sobrando e quais são os que estão, e os quais que precisam ser repostos, que eu preciso fazer a reposição. É fundamental isso aqui, gente. Né? Esse profissional aqui que toma conta disso, que gerencia estoque, hoje em dia você tem as planilhas, você tem sistema, você tem uma série de tecnologia que te facilita nesse processo. Mas nem sempre num negócio seu você vai ter isso. Né? Ou numa empresa pequena você não vai ter isso. Nem sempre isso vai acontecer. Né? Mas nas empresas grandes, a gente já consegue ter um controle maior de tudo que entra, de tudo que sai, o que precisa ser reposto, do que precisa ser feito. Ok? Além disso, está diretamente ligada à gestão de materiais, que é fundamental para o bom funcionamento da empresa. É sempre bom lembrar que estoque nada mais é do que dinheiro em forma de produto.
né? Eu já paguei por ele está ali agora. Então, a empresa precisa cuidar dele como seu dinheiro. Eu não posso ficar muito tempo com estoque, né? Se eu ficar muito tempo com estoque, ele pode ficar obsoleto, né? Ele pode sofrer alguma avaria, né? Pode acontecer algum dano, ele pode perder a validade, ele pode sair de moda. Imagine quem trabalha com moda, né? Ele pode sair de moda. Então, nós vamos passar aqui, né, a forma de você melhorar, né, a gestão de estoque na sua empresa. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Primeiro, criar uma rotina de inventários, né? Você contar, né? Você atualizar sempre os seus estoques. Eu me lembro que, olha só como as coisas foram evoluindo, né? Quando a gente faz esse controle de inventário, né? Há X anos atrás, né? Eu me lembro, eu trabalhava na Nestlé, e quando tinha que se fazer inventário em determinadas supermercados, lojas de supermercado, o colaborador, né, lá da Nestlé, o sujeito lá da Nestlé, o vendedor, o produtor, eles entravam numa sexta-feira à noite para contabilizar todos os produtos dele, ou sábado à noite. Geralmente era sábado à noite, só saía no domingo seguinte, que ele tinha que contabilizar todos os itens que tinha, com data de validade, quando é que vai vencer, quando não vai vencer. Hoje em dia, você, através do sistema, tu aperta Enter, você tem todo o inventário na sua frente, né? Você tem todo o sistema, você sabe tudo o que está acontecendo. Então, mas, de qualquer maneira, é fundamental que a empresa mantenha sempre o quê? Atualizado, né? Aí volta aqui, né? O que sai é aquele negócio. Tudo que entra e tudo que sai. Eu tenho que ter esse conhecimento. Para tal, eu tenho que ter o quê? Uma atualização no meu estoque, né? Principalmente de matéria-prima, principalmente dos insumos, né? Insumos ou matéria-prima. Eu tenho que ter esse controle, né? O objetivo é documentar, de fato, tudo que está em estoque. Você coloca na planilhazinha tudo que está lá, né? Registrar as entradas, saídas e as datas de movimentação, né? Veja a importância de você criar essa rotina. O benefício é reduzir perda na produção e erros no estoque, além de criar uma cultura de gestão de estoque organizada, planejada ou ordenada, né? Não fica assim de qualquer forma. Então, é sempre importante que se crie o quê? Uma política, uma rotina de inventário, de acompanhamento do estoque. Criar códigos para identificar seus produtos. Isso são aqueles lotes. Você lembra que eu falei uma vez para vocês que, de repente, uma empresa sabe que o lote XYZ deu problema, ele já vai lá buscar, porque ele já sabe onde que está, porque ele sabe através do quê? Dos códigos, ele consegue identificar, né? Então, para agilizar a identificação de produtos e organizar melhor o estoque, é importante que as empresas criem códigos para os produtos e materiais, né? Isso aí, todas as gigantes, você pode ter a certeza que todas as empresas grandes, agora farmacêutica, né? Principalmente agora, as empresas farmacêuticas, elas têm que ter esse controle, né, do produto, para onde que o produto foi. Então, eles têm, né, quando você pega um determinado medicamento, pega um medicamento que você usa, né, seja um colírio ou alguma coisa nasal, ou qualquer medicamento, se você virar, você vai ver lá embaixo da caixa, se não tiver embaixo, né, na base dela, está atrás, você vai ver lá lote, data de fabricação, data de validade e mais alguns números. Você verá. Aquilo ali é o quê? É o controle que a empresa tem. Então, ela tem essas informações para onde foram vendidas, né? Sistema de radiofrequência. Eu falei para vocês um dia atrás desse aí, né? O que mais? Definir o melhor modelo de reposição. E, para isso, para você definir o modelo de reposição ideal para a sua empresa, você tem duas formas, né? Uma que nós chamamos de reposição constante, né? Contínua,
e outra que você chama de reposição remota, periódica. Né? Ambas as formas estão corretas, vai depender da sua empresa. Né? Escolher o melhor modelo da reposição, isso vai depender da sua empresa, que tipo de negócio é, qual é o ramo de atividade, qual é o segmento. Então, você vai escolher. Né? A reposição contínua, geralmente, que a gente faz isso, é você não deixar faltar nada no ponto de venda. Né? Você faz uma reposição contínua, não para. Né? Ela é constante. Você não deixa ter falta. Né? Nesse modelo, os pedidos são feitos logo no momento do qual o estoque precisa ser reposto. Você não deixa falta. Né? Você faz a reposição automática. Se lembra daquele sistema do EDI, né? Saiu, entrou, e daqui a pouco eu faço a reposição para voltar ao sistema. Né? Quando bate no ponto de equilíbrio, no break-even, eu faço a complementação. Então, a reposição contínua é dessa forma. Eu não paro de fazer a reposição. Né? E a periódica, não. Eu espero dar mais um tempo para fazer uma compra maior. Né? Nesse modelo, a reposição é feita por agendamentos periódicos. Eu chego para o meu fornecedor e falo, quero todo dia 5, todo dia 10, todo dia 15. Né? Então, você negocia com o teu fornecedor essa reposição. Um é feito de forma imediata, constante, o outro é feito através de agendamento. Ambas as formas você tem que desenvolver e implementar de acordo com o teu segmento, de acordo com o teu ramo de atividade, de acordo com o que você trabalha. Ok? 4. Determinar uma quantidade máxima e mínima de estoque. É fundamental isso também. Né? Eu falei para vocês, um dia desse aí, que hoje as empresas, veja se vocês se lembram, trabalham com mais ou menos 10%. Né? O que é isso? 10% de falta e 10% de estoque. Se lembra que eu falei isso aqui? Está aqui, ó, determina uma quantidade máxima e uma quantidade mínima dos produtos que você quer ter em estoque. Né? A gente consegue fazer essa equação. É preciso, né, definir qual é a quantidade mínima e qual é a quantidade máxima do seu estoque. Isso porque ambos os limites são importantes para uma boa gestão de estoque, que vai ser refletida em uma melhor saúde financeira da empresa. Né? O objetivo é ter um estoque equilibrado, onde não se tem estoque demais, que resulta em mais custo de armazenamento ou capital parado e risco de perda. Ao mesmo tempo, evita a falta de estoque, que pode resultar em parada de produção e atraso da entrega dos produtos para os meus clientes, que o concorrente vai abocanhar. Né? Então, está aqui, ó, capital parado. Está vendo? É um capital parado, é o estoque. Hoje, as empresas trabalham com mais ou menos 10%. Professor Vieira, o que você quer dizer com isso? Eu tenho uma margem de estoque de 10% ou eu tenho uma margem de falta de 10%. Aí eu vou trabalhar dependendo, né, voltando aqui, do meu segmento. Eu posso me dar o luxo de faltar 10%, de não atender em 10% aos meus clientes, não tenho risco de perder esses 10% para o concorrente? Tudo isso aí tem que ser feito uma análise planejada. Legal? Outra, definir processos e rotinas. Né? O que é isso? Processos e rotinas são vitais para uma boa gestão de estoque, que previne o quê? Falha e problema. Que tipo de falha? Um fornecedor não te entregar. Qual o problema que gerou aí? Né? Para se tratar de uma indústria, o cuidado com o estoque é ainda maior, já que a movimentação de matéria-prima e produtos semi-acabados é muito maior. Né? Na linha de produção, eu não trabalho com produto final, eu trabalho com matéria-prima, que é diferente do pessoal de logística, que é diferente do pessoal de vendas. Eles já fazem as previsões, eles já trabalham com produto final. Eu aqui na produção, não, eu trabalho com matéria-prima. Né? Então, vamos lá, eu quero fazer essa caneta. Eu produzo essa caneta. Então, o gerente lá, o diretor lá da produção, ele trabalha com cada item da caneta. É diferente dos outros que já trabalham com a caneta final. Né? Se essas etapas não forem controladas por um processo claro e bem definido, o estoque logo apresentará problemas.
Então, monte um processo que proteja operações e aquecimentos. Assim, a indústria ficará com o estoque atualizado e facilitará a tomada de decisão. Outra, que é não menos importante, que é você manter uma previsão de pedidos. Né? Previsão, gente, hoje, quem quer ganhar dinheiro? Quem estiver escutando aí, já falei 2, 3, 4. Previsão, tendências, cenário atual e cenário futuro. Quem quiser ganhar dinheiro, estude isso. Né? Quando conhece o comportamento do estoque, controla a entrada e saída, fica mais fácil montar uma previsão de demanda de cada produto, identificando padrões e assim planejar a melhor compra de cada produto. Comprando apenas o quê? O que for necessário. Não vou ficar comprando qualquer coisa. Vou comprar o necessário. Né? Com uma previsão, a indústria, né, será mais assertiva na hora da compra. Uma quantidade ideal, ou seja, que não comprometa a sua produção por falta de material ou que gere custo de excesso de armazenamento. Ou seja, eu não crio estoque. Né? Então, eu tenho que ter aqui o quê? Esse controle. A previsão é fundamental. Né? A previsão é que vai definir tudo. A previsão bem feita, mais próxima de uma realidade, tende a eu ter menos custo, ser mais efetivo, mais competitivo, produtivo e lucrativo. Ok? Outra coisa, é essa aqui. Ó. Isso aqui, meu Deus do céu. Você tem que saber escolher quem são os seus fornecedores. Né? Estudar o quê? Previsão de vendas, cenário atual, cenário futuro e tendências. Estudar isso aí. Né? Se conseguir estudar isso aí, vai sair na frente. Né? Indicadores de desempenho também é outro segmento que o mercado está precisando. Né? Analisar indicadores de desempenho. Outra coisa que o mercado está precisando. Estou te falando isso porque eu tenho vários ex-alunos que são hoje gestores de empresa, diretores, alguma coisa, e sempre me pede para eu indicar alguns alunos, e eu sempre indico alguns alunos. Então, é por isso que eu estou te falando, que está sendo mais solicitado são essas funções aí. Né? Não estou falando por ser leigo, não, estou falando como realidade. Tá? Se me pedem, eu sempre indico alguém. Bem, por que eu tenho que ter bons fornecedores? Né? Para que não haja o quê? Falta. Eu não tenha problema, como eu mostrei lá em cima. Né? Dentre os fatores externos, o mais importante deles é o fornecimento da indústria. Caso o fornecedor deixe a indústria na mão, pode comprometer toda a operação. E isso acontece mesmo. Né? Vamos imaginar, eu vendo caneta, eu produzo caneta. Aí o fornecedor da ponteira, ele não me entregou. Como é que eu vou vender a ponteira? Como é que eu vou vender a caneta sem ponteira? Isso comprometeu o quê? Todo o processo, parou tudo, fez o gargalo, agarrou. Perceberam? Então, agora, eu tenho um fornecedor que não me entregou. Mas eu tenho outro fornecedor, eu tenho mais 2 fornecedores. Então, eu posso buscar no outro uma solução para o meu problema. Olha aqui, ó, eu estou precisando de ponteira, estou precisando aqui de 100 ponteiras, que eu fiz 100 canetas, eu estou sem ponteira. Aí o segundo fornecedor, ou o terceiro, vai e me atende. Por isso que é sempre importante se ter mais de um fornecedor, para não ficar na mão de um fornecedor único. Porque amanhã ou depois surge um problema, uma ruptura, uma falta, alguma coisa, você está morto. Né? Por isso, deve se preocupar sempre de trabalhar com fornecedores mais confiáveis, ou seja, que cumpram seu prazo e, principalmente, né, cumpram seus prazos e qualidade combinada. Porque tudo que é combinado não sai caro. Né? E, por último, você tem o quê? Né? Soft. Você conseguir fazer uma gestão de estoque. Você ter softs que te contribuem para isso. Isso aí é fundamental. Né? Você ter soft que te ajude nesse processo de acompanhamento. Né? E quais são as vantagens de você ter um software? Quais são os principais benefícios? Né? Evitar falhas de venda, né? Que não tem erro, atraso, entrega, porque você tem ali a informação em tempo real, né? Então não tem erro. Você sabe o que entrou, o que saiu, enfim, não tem como ter erro, né? Evita falhas na compra e atrasos na produção, né?
identificar claramente a origem de todas as movimentações, ele vai te dar todas essas informações, né? Controlar a rastreabilidade de todos os produtos. Lembre-se que eu falei para vocês que na base de quase todos os produtos, ou do lado, alguma coisa, você vai ver lá, né? Data de fabricação, data de validade, lote, mais alguns códigos. É isso aqui, ó, é para controlar o quê? A rastreabilidade dos produtos. Eu vou saber aqui se esse produto, aonde ele está. Eu vendi para quem? Né? Você consegue fazer isso através da radiofrequência, né? Das antenas de radiofrequência que as empresas têm, e eu consigo detectar que eu vendi essa caneta para o Bazar Jorge Vieira, lá na Vila da Penha. Né? E essa caneta aqui é lá em São Paulo. A fábrica dela, vamos supor que seja em São Paulo. Né? Eu vendi aqui no Rio de Janeiro, através do lote, eu sei que o Jorge Vieira comprou essa caneta no Bazar Vieira Irmã Limitada. Né? Então, é importante, né, essa rastreabilidade. E projetar o estoque de seus produtos dia a dia. Você fazer aqui, né, as tendências, as previsões, considerando todas as entradas e saídas futuras. Você ainda trabalha as tendências, né? O cenário futuro. Você consegue fazer isso. Então, qual é a vantagem? Quais são os benefícios do controle? Primeiro de tudo, evita falha. Né? Tudo ali não tem falha. Segundo, né? falha na compra, e atraso nas entregas. Segundo, evita falhas e atraso na produção, que é o mais importante do nosso negócio aqui. Né? Identifica claramente a origem das movimentações, evitando perdas e desvios. Já sei onde que ele está. Isso acontece muito nas empresas que vendem lingerie, né? Empresas que vendem... eu me lembro que esse tipo de identificação tinha muito na do Loren, tinha muito na Poesia, tinha muito na Demilos. Né? Essas empresas, eles faziam isso porque existiam muito furtos de calcinha, de sutiã. Né? Às vezes, a funcionária ela saía colocava 3, 4 calcinhas, né? Que elas fabricavam calcinhas, e ela passava e não tinha como ser pega. Né? Ela tinha 3, 4, 5 calcinhas, botava 3, 4 calcinhas e saía. Né? Então, depois passaram a ter o quê? Um sistema de identificação que começou a coibir tudo isso aí. Porque as bolsas, na saída, era revistada, mas as pessoas não tinham o corpo revistado. Né? Então, também tinha esse problema. Então, você conseguia identificar as movimentações, as perdas que existiam. Bem, nós terminamos aqui a aula 10, né, que é a aula que nós estamos aqui comentando com vocês.